Attack on Titan é bastante conhecido pela sua história complexa, às vezes até confusa, e pelos seus personagens super interessantes. Ainda assim, tem um cara que quase sempre é esquecido nas listas de popularidade, mas é simplesmente um dos melhores personagens, e pra mim, o que tem a maior profundidade e desenvolvimento de todos eles, de longe. O nosso querido por muitos e odiado por mais gente ainda, Rainer Braun, o famigerado portador do Titã blindado. Nesse vídeo aqui, bora dar uma olhada mais de perto na sua trajetória, suas motivações e traumas, pra no fim entender por que o Rainer Braun é o personagem mais trágico de Attack on Titan. Desde o momento da apresentação do personagem, ele é trabalhado para parecer um amigo pro Eren, alguém que entende o protagonista, o apoia para alcançar seus objetivos e principalmente, alguém que também deseja proteger o povo das muralhas, o que não tá de todo errado, mas ainda é cedo para falar disso. Como um cadete em treinamento para lutar contra os titãs irracionais, o Rainer realmente assume características de um líder, principalmente a responsabilidade pelas pessoas ao seu redor, não só como um soldado, mas também como um irmão mais velho pro restante do grupo. É ele quem ajuda o Eren durante o seu treinamento militar, seja com exercícios físicos ou com conselhos. E assim, rapidamente fica bastante claro o quanto a sua simples presença inspira confiança e segurança para os demais, algo que torna ele quase um líder informal do grupo. Tudo isso enquanto eles lidam diariamente com os amigos morrendo nas missões, com as perdas causadas pela invasão que o próprio blindado causou junto com o Titã Colossal, bem no início da história. E por isso, nesse início da história, em momento algum a gente suspeita do personagem, vendo nele algum tipo de perigo. Pelo contrário, durante toda essa primeira parte da história, ele parece ser um dos mais confiáveis de todos do grupo. E isso fica ainda mais claro no episódio 29, quando eles precisam sobreviver dentro de uma torre abandonada. Um episódio que se chama Soldado, e acredite, esse nome vai ser muito importante mais pra frente nesse vídeo. Aqui, o Rainer toma a frente da defesa da torre, chega a sair na mão com o Titã Pocket Edition. Ou seja, ele estava realmente arriscando a própria vida para salvar os amigos, que nesse caso era o Connie, mais especificamente. Uma situação que acaba fazendo ele lembrar de um dos seus amigos, que tinha sido devorado por um Titã bem antes. E isso faz a gente pensar que realmente o cara teve um passado difícil, um trauma que motivou ele a lutar com tudo que tem. E a construção dessa imagem é tão bem feita que até os ferimentos que ele teve na batalha não seguram sozinhos. Tudo pra gente acreditar que o Rainer realmente é um soldado, que ele faz parte do grupo e se importa com todo mundo. Algo que o próprio Bertolt também comenta, falando que ele nem sempre foi assim, um soldado, e que antes, na verdade, ele era um guerreiro. Uma afirmação que ninguém entende logo de cara, nem o próprio Rainer. Então, de duas uma, ou ele é o melhor mentiroso da face da Terra que consegue enganar todo mundo, inclusive ele mesmo, ou tem alguma coisa de muito errado com a cabeça dele. Talvez eu esteja louco. Mas voltando aqui pro que acontece na história, depois de muita luta e desespero, sangue derramado e várias perdas, a Ymir se revela como uma titã e salva todo mundo, ou melhor, quase todo mundo, já que vários soldados morreram nessa batalha e o restante saiu bastante ferido, que incluiu também o próprio Rainer, que agora começa pela primeira vez a repensar essa vida de soldado, já que aquela tinha sido a segunda vez em que ele quase morreu em batalha, sendo a primeira literalmente nas mãos da titã fêmea, em que ele quase foi esmagado por ela. O Eren, tentando dar algum suporte pro Rainer, lembra que ele e o Bertold já se afastaram muito da sua cidade natal, e que uma hora ou outra, depois de tanto sacrifício, eles poderiam finalmente voltar pra lá. Isso porque o Rainer tinha contado pro Eren uma meia verdade sobre a sua terra natal, dizendo que era um lugar cheio de pessoas boas e gentis, com uma vida simples, mas feliz, onde o seu pai foi um grande guerreiro, forte e respeitado, e onde a sua mãe trabalhava muito para que eles se sentissem confortáveis. Já o Bertold, ao ouvir isso, automaticamente disse para eles voltarem para casa, que já passaram por coisas demais e que já era o bastante. E todo esse diálogo, nesse momento da história, é super suspeito e estranho. A gente vê que tem uma coisa de errado, mas a gente não sabe o que. Mas pro Eren, que sabia só uma pequena parte inventada de uma história muito mais complexa, ele só fica confuso, já que na verdade os dois estão falando da sua terra natal e da sua verdadeira missão em Parades. E é só aqui, no episódio 31, que ele finalmente revela a verdade pro Eren, completamente do nada. Justamente no episódio chamado Guerreiro, Rainer revela que ele é o Titã blindado, que o Bertold é o Colossal. Ele conta sobre a sua missão de levar o Eren com eles como uma forma de evitar um massacre ainda maior. Uma revelação que fez todo mundo que viu, principalmente na época que o anime estava sendo lançado, ficar completamente chocado. Tipo, mano, como assim do nada? Isso porque até então a gente não tinha a menor ideia disso, e todas as pistas eram muito sutis pra alguém perceber qualquer coisa sem ler o mangá ou pegar algum spoiler. E por isso esse acaba sendo um dos momentos mais marcantes e fodas do anime inteiro. E a partir daí a merda tava feita. Todo mundo descobriu o segredo do Rainer e do Bertolt, e depois de uma trocação sincera com a tropa de exploração e com o próprio Eren, os dois conseguem fugir levando ele como prisioneiro, que era o objetivo deles desde o início. Mas, apesar de esse ser um dos momentos mais fodas do personagem, ele não é nem de longe o mais importante pra entender a mentalidade dele, já que quando o Eren finalmente acorda do seu sequestro, é o momento em que o Rainer ser sincero pela primeira vez em 5 anos, desde que começou a sua missão de captura. E isso até acontece no começo da conversa, em que ele age não mais como um soldado, mas sim como
como um guerreiro, dizendo que o Eren é o seu prisioneiro e que não deveria tentar nada, até porque eles estavam cercados de titãs irracionais, que ia comer todo mundo se eles tentassem alguma coisa e acabassem caindo lá embaixo. E é aí que, completamente do nada, o Reiner volta a agir como um soldado de novo, falando que vai ganhar uma promoção, subir de patente na tropa de exploração, das missões que cumpriram e até da quedinha que ele tinha pela história. E esse aqui é um momento importante porque é a primeira vez na obra que a gente vê o Reiner completamente maluco, de verdade. Ou melhor, o primeiro momento que isso fica claro pra gente, o quanto ele entrou num personagem no nível doentio. Até o Bertholdt, que sempre pareceu preocupado e com pena do amigo, fica claramente deprimido com a cena. Ele literalmente estava assistindo o seu amigo de anos perdendo a sanidade aos poucos por conta da missão, assumindo cada vez mais uma personalidade que não era dele. E não, isso não era uma técnica de mentira super avançada pra ninguém desconfiar dele. Ele realmente estava criando uma segunda personalidade. De um lado, um guerreiro que destruiu a muralha e causou a morte de inúmeras pessoas na cidade, incluindo a mãe do Eren e vários recrutas da própria turma dele. E do outro lado, um soldado fiel e responsável que se importava de verdade com os amigos, a ponto de arriscar a própria vida por eles. Claro que o Eren, na outra ponta, completamente puto, não tá nem aí pra nada disso. Ele confronta o Reiner por tudo que ele tinha feito, falando o quanto ele sofreu por conta das suas ações, e que eles, no fim das contas, não eram guerreiros ou soldados, só assassinos sem emoções. Mas é aí que tá, o Reiner que ele conheceu, se aproximou, treinava junto, conversava, brincava, que ele se tornou um amigo, realmente sentia pena do Eren, sofria junto com ele. O problema era que esse Reiner que estava ali conversando com ele agora não era a mesma pessoa. Esse Reiner de agora sabia muito bem o que tinha feito e não tinha a menor intenção de se desculpar por isso, já que ele via tudo aquilo como a sua única opção. Cara, isso aqui já enriquece demais o personagem. Ele poderia muito bem ser só um bom mentiroso que foi lá cumprir a missão dele e foda-se, mas não. O Isayama realmente botou muito mais complexidade e profundidade no personagem do que precisava para a história andar. E o mais incrível disso tudo é que não para por aí, já que a conclusão mais simples disso seria dizer que o Reiner tem um lado bonzinho e um lado mau. Um que é o amigo da galera, que treina junto, conversa, e o outro que é o psicopata, assassino, sangue frio. Mas essa não seria exatamente a verdade. E aqui é onde a gente vai entrar num campo completamente interpretativo e subjetivo. Principalmente porque eu não sou formado em psicologia, nem nada assim pra poder falar com total certeza. Ah, porque ele é assim, porque ele tem isso ou aquilo outro. Não, nada disso. Essa é a minha visão pessoal do assunto, de alguém que não tem formação no tema. Tudo a partir de pesquisa, claro, mas também da minha interpretação pessoal mesmo. Fechou? Então bora lá. Tudo que é mostrado até aqui dá a entender que a personalidade original, entre aspas, do Reiner era essa, a mais fria e forte, a do guerreiro, e não a do soldado. O que sim, é até meio óbvio no início, já que o soldado só nasceu quando ele se infiltrou em Parades. Mas, ainda assim, com o passar do tempo a gente acaba descobrindo que a mente do personagem é ainda mais complexa do que parece nesse começo. Só lá na quarta temporada que vamos entender totalmente a mentalidade do personagem. No terceiro episódio, pra ser mais exato, vemos a mãe do Reiner desde cedo doutrinando o filho na crença de que os Eldianos têm sangue de demônio por conta da sua capacidade de transformar em titãs e por tudo que eles tinham feito ao longo da história, e que por isso eles tinham sido abandonados. Seu pai, que era marleiano, não podia assumir um filho bastardo que carregava esse sangue amaldiçoado. Assim, a única maneira dele se tornar digno tanto da companhia do pai quanto do respeito da sociedade e qualquer outro direito civil seria se tornando um cidadão honorário de Marley. Isso tudo na lógica de uma meritocracia super distorcida, em que para você ser reconhecido como um ser humano, como um indivíduo, você precisa ter algum valor para a sociedade, fazer alguma coisa, ser útil. O que nesse contexto da obra era servir o exército, lutando pelo país que oprimiu seu povo, o que por si só já é uma relação extremamente problemática e desumana, mas que infelizmente também rolou diversas vezes na história, na vida real. A ideia era treinar os Eldianos desde crianças, moldar sua mente e habilidades de cada um para assim ganhar soldados perfeitos, totalmente leais e substituíveis. Mas acima de tudo, a ideia central era usar contra os Eldianos o que eles tinham de mais poderoso, os titãs originais. Os melhores recrutas da turma eram escolhidos para herdar os 6 dos 7 titãs originais que Marley possuía naquele momento. O problema era que haviam 6 vagas e 7 recrutas, ou seja, o pior deles seria descartado, que no caso era teoricamente o Reiner, o que fazia ele até sofrer bullying por conta das suas fraquezas. Ele não era o mais forte, o mais rápido, o mais inteligente, pelo contrário, ele era o mais frágil e sensível do grupo. Ironicamente, foi justamente ele quem herdou o titã mais resistente de todos, o blindado. Já o porco, no caso o personagem não animal que fazia bullying com ele, acaba ficando de fora dos guerreiros. Eu giro porco! O que eles não sabiam era que o Marcel, que herdou o Mandíbula, tinha forjado uma nota ruim pro seu irmão mais novo, o porco, ao mesmo tempo que ele aumentou muito a nota do próprio Reiner. Ah, então é isso, esse cara aí é do bem. Ele fez lá a justiça social, fez a equiparação, pá, cara, massa.
Porra nenhuma, na verdade não foi por isso. Já que tudo que ele fez foi na tentativa de proteger o seu irmão mais novo, porque ele sabia que quem herdava um titã original tinha só mais 13 anos de vida, no máximo. Já que o grupo seria enviado numa missão extremamente arriscada em Parades, com pouquíssimas chances de retornar com vida. E por isso ele fez o que fez, colocando o Reiner no lugar do porco. O problema é que quando eles descobrem isso, eles já estavam em Parades, já estavam a caminho das muralhas. E no meio dessa revelação super tensa, a Ymir, transformada em titã mais de 60 anos, ataca o Reiner pra devorar ele. O Marcel, que era o líder do grupo, pula na frente pra salvar o amigo e acaba sendo comido no seu lugar. E foi assim que a Ymir se tornou o titã mandíbula e o Reiner adquiriu mais um trauma pra sua coleção. Isso porque o Reiner foi rejeitado a vida inteira, mesmo se esforçando ao máximo, dando tudo de si. A sua maior conquista não foi pelo mérito próprio, e sim pela intervenção de outra pessoa que sabotou o resultado do seu concorrente. Alguém que ainda acabou morrendo no seu lugar pra salvar ele. Nesse momento, o Reiner sentia mais do que nunca que era ele quem deveria ter morrido ali, e não o Marcel, que era na verdade um dos melhores recrutas do grupo. Todo esse contexto fez o Reiner tentar replicar nele mesmo os traços que ele mais admirava no Marcel, tentando de alguma forma trazer aquele equilíbrio pra sua realidade. Se eu causei a morte de alguém corajoso, eu agora preciso ser corajoso no seu lugar. Se eu causei a morte de um líder, agora eu preciso ser um líder no seu lugar. Depois de perder o Marcel, a Annie e o Bertholdt decidem assumir o fracasso e voltar pra Marley, já que o seu líder tinha acabado de morrer, a missão estava nascendo como um fracasso. É então que o Reiner literalmente diz que agora ele vai ser o líder do grupo, tentando na prática assumir as responsabilidades que eram do Marcel pra ele mesmo. Tudo isso faz com que ele se distancie cada vez mais da pessoa que ele realmente era, de alguém frágil e gentil pra alguém forte e frio. E a partir daqui fica muito claro o quanto essa experiência foi traumática pro personagem, que assumiu o papel de outra pessoa na tentativa de ver algum valor em si mesmo como um indivíduo. Pô, Daniel, mas aí você tá exagerando, só porque o cara morreu na frente dele, você acha que ele ficou maluco? Aí que tá, ele só tinha 12 anos na época, um período extremamente crítico pra formação de qualquer pessoa, tanto fisiologicamente como psicologicamente. Agora imagina isso pra alguém que cresceu sendo ensinado a odiar a si mesmo, cheio de trauma e tentando a todo tempo provar pras pessoas que ele era digno, que ele era humano. E mesmo assim, nesse momento, o personagem ainda não parece ter desenvolvido a sua segunda personalidade totalmente. Essa transformação acontece de maneira gradativa, aos poucos, enquanto ele tá lá infiltrado em Parades, agindo justamente como um soldado em treinamento junto com Eren e o restante do grupo, um período que durou aproximadamente 3 anos, ou seja, não foi do dia pra noite. E de novo, era uma criança de 12 anos que passou dia e noite convivendo, treinando, comendo, dormindo, conversando com as pessoas que ele foi ensinado a odiar, algo que é muito confuso. De um lado, ele via toda a crença dele de que os Eldianos são demônios, seres malignos que não mereciam viver, pessoas sem consciência ou piedade, monstros da vida real. E do outro lado, ele olhava para aquelas pessoas e via seus amigos, outras crianças da mesma idade que ele, conversando, rindo, brincando, crescendo juntas. Isso faz com que ele comece a questionar totalmente suas crenças, colocar em xeque tudo que ele aprendeu ao longo da vida. Mas o ápice, realmente, o momento de quebra é quando ele percebe que acabou se tornando amigo daquelas pessoas. Eren, Mikasa, Armin, Connie, Jean, cada uma daquelas pessoas passou a ser importante para ele. Ou seja, o Reiner estava completamente dividido e confuso. Trágico, trágico! O que ele pensava era diferente do que ele sentia, que por sua vez era diferente de como ele agia e assim por diante. Toda essa dissonância cognitiva fez ele literalmente desenvolver uma segunda personalidade, como uma forma de se proteger das suas próprias inconsistências. Ou de uma forma mais simples, a sua mente se dividiu para que ele não tivesse que lidar com todo o sofrimento e culpa de uma vez só. Não tivesse que pensar, pô, velho, eu fui ensinado a odiar essa galera, mas agora eu tô aqui sendo amigo delas, eu sou um hipócrita. Assim, enquanto ele estivesse lá em Parades com seus amigos, ele seria o soldado, o líder que protege e cuida do grupo. Alguém forte e decidido, alguém que ele mesmo se orgulha de ser, mas principalmente alguém que não precisava lidar com o peso do massacre que ele causou, com as perdas e a morte dos próprios amigos que ele causou. Todas as vezes que o personagem mistura, entre muitas aspas, essas duas personalidades, fica muito claro o quanto ele muda, o quanto ele age diferente, como se fosse outra pessoa, justamente porque é outra pessoa. Se você quiser ver outro exemplo de transtorno de personalidades assim, vê o filme Fragmentado, ele é muito bom também, recomendo. E só até aqui, nesse ponto da história, o personagem já tem 374 camadas diferentes, nuances e complexidades que tornam ele absurdamente interessante. Mas ainda assim, surpreendentemente, não acabou. Agora vem a parte que eu acho mais fascinante desse personagem. Deixa eu explicar o porquê eu acredito que o verdadeiro Reiner é na verdade o soldado e não o guerreiro como muita gente pensa. Para isso, bora voltar pro ponto da história onde a gente tinha parado. Depois do sequestro do Eren, ele acaba sendo resgatado pela tropa de exploração, que obriga o Reiner e o Bertholdt a voltarem para Marley depois de 5 anos de missão sem cumprirem o objetivo principal de capturar o Titã Fundador e a Coordenada. Ou seja, de novo o personagem tá tendo que lidar com um estresse extremo, uma sensação de fracasso. O seu ideal de sacrificar tudo em prol de um objetivo final e maior falhou miseravelmente. Todas as perdas, o sacrifício, o sofrimento foram completamente em vão. Ele é agora um veterano de guerra traumatizado que se sente fracassado e sem nenhum propósito pra existir. Pô, Daniel, mas aí você tá exagerando, o cara tá lá de boa, na casa dele, feliz por ter voltado, vendo a mãe dele, e você tá falando isso tudo. Ah, é?
Então, bora ver se é isso mesmo. Depois de voltar para sua terra natal, lugar onde a sua mãe esperava por ele, em certo momento ele se lembra de um senhor que conheceu em Parades, um fazendeiro comum que morava a sudoeste da Muralha Maria. Ele contou a história de que um dia, no fim da tarde, os animais começaram a ficar inquietos na fazenda e de repente, sons fortes de passos começaram a aumentar cada vez mais. Quando ele abriu a janela para ver o que estava acontecendo, eram titãs atacando a vila, devorando todos os aldeões sem piedade. Ao ver essa cena, ele não pensou duas vezes, montou no seu cavalo e foi embora, deixando para trás os 3 filhos pequenos. Depois disso, mesmo tendo sobrevivido, sua vida perdeu completamente o significado. E assim, pouco tempo depois de contar essa história, esse homem deu fim ao seu próprio sofrimento numa árvore. Foi um momento simples e até leve diante de tanta tragédia que eles viram na sua missão. Mas mesmo assim, foi algo tão impactante pro personagem que ele nunca esqueceu. Berthold também ficou traumatizado com aquilo, mas ele não entendia a razão daquele homem ter tirado a própria vida. Mas o Rainer sabia a resposta. O que aquele homem procurava, na verdade, era alguém que o punisse pelos seus atos. E como ele não encontrou alguém que fizesse isso por ele, ele mesmo resolveu se punir. Exatamente o mesmo que o Rainer também sentia. A necessidade de ser punido pelos seus crimes. Um forte indício da construção desse trauma é que quando ele revelou sua identidade do Berthold pro Eren lá nas muralhas, ele já estava demonstrando que não aguentava mais aquilo. O peso das mentiras que ele estava carregando, a culpa e a angústia de matar os próprios amigos, ele estava prestes a quebrar a qualquer momento. E mesmo que isso não tenha de fato acontecido em Parades, ele só adiou o inevitável até a sua volta para Marley. E por isso, lá ele tenta acabar com seu sofrimento de uma vez por todas. E ele só não atira por ter ouvido a voz das crianças, que agora estavam no mesmo lugar que ele já esteve, os aspirantes a guerreiro que ele tinha o papel de proteger e ensinar. Esse era o nível de desespero e destruição mental do personagem, literalmente o fundo do poço. Ainda assim, mesmo que ele não tivesse de fato punido a si mesmo, outra pessoa estava prestes a fazer isso por ele. 4 anos depois da sua partida, Eren encontra Rainer em Marley buscando vingança. Ele o confronta por tudo que tinha feito até ali, exatamente como fez na Floresta Gigante em Parades. Só que dessa vez, ele entendia o Rainer. Eles eram iguais. Ambos acreditavam que não havia outra opção, que esse era o único jeito de salvar o mundo, pelo menos o seu mundo. E ao ouvir isso, o próprio Rainer cai no chão, implorando ao Eren por piedade, não por perdão, porque ele sabia que o que tinha feito não era perdoável. Nem ele tinha perdoado a si mesmo, porque o Eren deveria. E naquela situação, tudo que ele queria era ser punido pelos seus atos. Rainer reconhece que a sua escolha de continuar a missão, mesmo quando seus amigos queriam voltar para casa, foi totalmente egoísta e motivada por um único desejo, o de se tornar um herói, de ser finalmente reconhecido como um indivíduo. Justo ele, que foi rejeitado pelo pai quando tentou se aproximar, que foi ensinado pela mãe que só tinha valor se fosse útil à sua nação, acabou causando a morte de inúmeras pessoas e se tornando o vilão da própria história. O Rainer diz que já não aguenta mais carregar todo esse peso, algo que não condiz com a ideia de que ele é realmente um guerreiro frio e sanguinário, como muita gente pensa. A verdade é que desde novo ele sempre foi muito frágil e gentil, alguém que não desejava matar ou destruir, mas acabou fazendo tudo isso na tentativa de ser alguém digno de reconhecimento, e por isso a sua vida foi de puro sofrimento. E agora, o Eren estava na sua terra natal, pronto para destruir e matar todos ao seu redor. Exatamente o mesmo que ele fez em Parades. E aqui, nesse ponto da história, acontece a famosa virada, que spoila completamente o fim da obra. Então esteja avisado aí, você que não viu ou não leu o mangá ainda, aqui já vai descarrilhar tudo, fechou? O Eren acaba se tornando o vilão da história, que quer destruir o mundo completamente, o que força até os piores inimigos a se unirem por sobrevivência. O Rainer se une com os sobreviventes de Parades, lutando ao lado de seus antigos inimigos e provando o seu desejo de consertar os seus erros do passado. E até durante a luta final ele desempenha um papel importantíssimo, protegendo seus aliados e resistindo até o fim. No fim das contas, o Rainer aceita o seu papel como um guerreiro, acabando com seu conflito interno que o levou até o fundo do poço. E o mundo, quase totalmente destruído, agora precisa se unir para reconstruir o que sobrou da humanidade. Rainer mantém o seu posto de resistência e retorna para Marley para ajudar a reconstruir o que foi destruído. Ele finalmente entende que a escolha mais difícil e o maior sacrifício de todos é justamente continuar vivendo, carregando as consequências e o peso das suas escolhas, lutando por um futuro melhor não só para si mesmo, mas também, principalmente, para as futuras gerações, sejam marleyanos ou eldianos, lutando para que nunca mais nenhuma criança tivesse que passar pelo que ele passou na infância. Rainer inicia sua jornada como um jovem idealista manipulado por Marley. Ele se torna um inimigo jurado de Parades e finalmente encontra a redenção a reconhecer os seus erros e lutar para quebrar o ciclo de ódio. A sua trajetória é um retrato perfeito do custo humano da guerra e mais ainda da complexidade moral de um conflito onde não tem certo e errado, vencedores ou perdedores. Alguém que ironicamente só pôde ser ele mesmo em Parades, quando ele passou a se importar e cuidar das pessoas ao seu redor. Por mais que ele não fosse desde cedo um líder nato, a sua capacidade de entender os mais fracos fazia dele a pessoa perfeita para proteger o grupo. Exatamente o mesmo instinto protetor que volta nos seus momentos finais, pedindo de tirar a própria vida. Tudo para continuar protegendo e ensinando as pessoas ao seu redor. Ou seja, a escolha do Titã blindado, o escudo supremo, não foi um erro. Rainer é a perfeita definição de um escudo. Alguém que absorve todo o dano para si mesmo para poupar as pessoas ao seu redor. Cara, se isso aqui não te deixa impressionado com o personagem, eu não sei mais como te convencer, na moral. Attack on Titan em si já é cheio de personagem foda, mas o Rainer, pra mim,
cara, ele tem um destaque total, não tem condições. Ele é de longe o que tem a maior complexidade e desenvolvimento de todos, que sai de um extremo pro outro de uma forma praticamente perfeita. Todo o tempo mostrando na prática o quanto a manipulação, os traumas e toda a lavagem cerebral que ele sofreu influenciaram muito nas suas atitudes até o fim da sua vida. Então sim, meus amigos, o Reiner é, pra mim, o personagem mais quebrado de Attack on Titan. Agora, se você não concorda comigo, acha que é outro personagem, comenta aí embaixo. Se você concorda também, deixe sua opinião, bora trocar uma ideia. Aproveita também pra comentar outros personagens, sejam de Attack on Titan, ou do anime, outra obra, sei lá, o que você quiser, pra gente poder discutir aqui no canal. A ideia é sempre trazer mais personagens, mais obras, pra gente ter cada vez discussões mais interessantes. No mais, não esquece de se inscrever aí embaixo se você não for inscrito. Lembrando que agora a gente tá mirando nos 100 mil inscritos, então se você não tá inscrito, se inscreve aí pra dar uma força, ajudar a gente a chegar lá. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Um agradecimento especial aos titãs originais que apoiam o canal a continuar existindo. Na moral, vocês fazem total diferença por aqui, de verdade. E se você também quiser apoiar o canal, dá uma olhadinha aí pra se tornar um membro. 5 pilas só, você tem acesso aos vídeos exclusivos só pra membros, você tem o seu nome aqui nos comentários, além do principal, que é dar aquela força pro ADM aqui continuar produzindo conteúdo. Então, tamo junto, é nóis, e te vejo no próximo vídeo. Valeu!